Amados irmãos e amadas irmãs, hoje conversaremos sobre a 10ª parte do estudo sobre as 9 bem-aventuranças que, como sabemos, compõem o núcleo fundamental da inexcedível pregação denominada Sermão do Monte, ministrada por ninguém menos que nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Participem comigo, a partir deste momento, do esplendor da 5ª bem-aventurança, pronunciada pelo Mashiach. Consideremos primeiro o contexto imediato. As bem-aventuranças anteriores, necessidade de espírito, mansidão, fome e sede de justiça, preparam a misericórdia. Quem reconhece sua própria necessidade, sua sede e sua fome e recebe consolo, qualifica-se para tornar-se uma pessoa misericordiosa para com os outros. Deixemos, então, que a virtude dessas pessoas misericordiosas se aprofunde em nós e nos tome por inteiro. Lemos no relato de Mateus que as pessoas misericordiosas são bem-aventuradas e também alcançarão misericórdias. Deixemos, então, que isso nos toque cada vez mais fundo. Concentremo-nos na expectativa de viver uma vida pautada por essa excelência moral e espiritual, duplamente mencionada em Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque sobre eles estarão as misericórdias, conforme o original em aramaico. À primeira vista, parece uma simples promessa de recompensa, mas, sob a lente do método de estudo Pardés, que nós já conhecemos, revela-se um ensinamento que vai do comportamento ético até a própria dinâmica espiritual de toda a criação, o assim chamado universo criado. Concentremo-nos nas palavras-chaves deste verso. Misericordiosos, Rahamanim, e misericórdias, Yeruhamu. Essa palavra, Rahamanim, difícil de falar, descreve uma pessoa que não apenas sente pena, mas que age em resposta à miséria do próximo. Trata-se de uma compaixão ativa e prática, manifestada em obras, como ajudar o pobre, o oprimido ou sofredor. Portanto, não se trata de um sentimento isolado, mas de uma virtude que se expressa em ação. Na outra parte do verso está escrito: porque sobre eles estarão as misericórdias, Yeruhamu. Esta é a promessa explícita e a causa da bem-aventurança. Nosso Senhor Yeshua afirma que a misericórdia que damos aos outros retornará para nós. A reciprocidade é clara. A medida de misericórdia que demonstramos ou que demonstrarmos definirá a grandeza do que receberemos, seja de Deus, no reino dos céus, ou até mesmo na interação com o nosso próximo. Aprofundando o nosso entendimento, podemos afirmar que esse verso é uma alusão direta à própria natureza do Altíssimo Deus. A misericórdia não é apenas uma boa ação, mas uma virtude que nos torna semelhantes a Ele. Ao atuarmos de modo misericordioso,
tornamo-nos reflexos do próprio caráter divino, pois a misericórdia é um dos principais atributos de Deus. E mais, a promessa de que as misericórdias divinas estarão sobre nós reporta-se à condição espiritual de semear e colher. O Mashiach está referindo-se a um princípio universal, no qual a energia, o amor e a compaixão que são liberados no mundo retornam à sua fonte. É um eco de passagens como Mateus 7,2, onde está escrito que com a medida com que medirdes, sereis medidos. E Gálatas 6,7. Não vos enganeis, não se zomba de Deus, pois tudo o que o Filho do Homem semear, isso também colherá. E também tenhamos presente que essa bem-aventurança se remete ao juízo final. A misericórdia demonstrada será critério fundamental para a salvação. Um tema que Yeshua elabora na parábola do bode e das ovelhas, em Mateus 25, 31 a 46, na qual o Divino Mestre ensina que a entrada no reino dos céus é baseada em atos de misericórdia para com meus pequenos irmãos. Mas continuemos a mergulhar. Esse verso é uma, podemos dizer, verdadeira homilia sobre a oração do Pai Nosso, onde está escrito: perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Divino Mestre ensina que não podemos pedir a Deus algo que não nos dispomos a dar a outras pessoas. A misericórdia para com o próximo caracteriza-se, assim, como a porta de entrada para as misericórdias de Deus. Sem perdoarmos, nossa oração de perdão é ineficaz. Aqui cabe uma pergunta pertinente, devo dizer. Misericórdia e justiça são realidades opostas? Aprendemos neste verso que no reino de Deus a justiça sem misericórdia é incompleta. Uma sociedade justa não é aquela que somente pune os culpados, mas aquela que se compadece dos necessitados, porque a verdadeira retidão precisa incluir compaixão ativa. Continuemos avançando. É um mergulho profundo. Esse verso transcende a ética e revela uma verdade sobre a natureza da própria divindade e o papel do ser humano no cosmos. Segundo a sabedoria judaica, as misericórdias e Elohim são partes preponderantes da graça de Deus, Hesed, assim como o julgamento, Din. Quando agimos com misericórdia, Raham, estamos realizando, sim, uma boa ação. Porém, contribuímos para a ativação dessa qualidade divina em um nível cósmico. O ato de compaixão aqui na Terra gera um fluxo de energia espiritual, que, por sua vez, abre um canal para que as misericórdias divinas fluam de volta para o mundo. Amados irmãos e amadas irmãs, neste momento, vou abrir um parêntese, pois parece-me indispensável proferir alguns esclarecimentos vocabulares. É muito comum constatarmos que, em geral, numerosas pessoas
tem dificuldades em distinguir misericórdia verdadeira de condescendência nociva. Esta, uma falsa bondade que perpetua o erro ou a injustiça. É preciso frisar que esse tipo de confusão é, no mínimo, um desastre, que pode conduzir a pessoa a uma rede de engano e, consequentemente, levá-la ao afastamento do reino de Deus. Vamos repassar, nesse parêntese, alguns critérios e uma provocação apostólica que podem contribuir para a correta compreensão desses dois conceitos. Primeiro, definições de base. Misericórdia, raham, em hebraico. Podemos dizer que é uma disposição compassiva que busca o bem real do próximo, ainda que envolva confronto, disciplina ou limite. Condescendência, hitnasut, ou matiranut, em hebraico. Atitude que busca apenas evitar desconforto ou conflito, aceitando passivamente o erro, a injustiça ou até mesmo a destruição, em nome de uma paz aparente. Segunda questão. Alguns quesitos práticos para discernirmos esses dois conceitos. A misericórdia visa a restauração. Aqui é importante fazermos uma pergunta-chave para sabermos se estamos praticando verdadeiramente misericórdia. O que estou fazendo ajuda o próximo a crescer e curar-se ou apenas alivia o momento sem corrigir o rumo? Descendência perpetua o dano. Quando uma pessoa deixa de confrontar o mal por medo, conveniência ou vaidade de ser vista como boa, não está agindo com misericórdia, mas, na verdade, com abandono disfarçado. A misericórdia caminha com a verdade. Existem muitos versos bíblicos que conectam misericórdia e verdade, apresentando-as como virtudes que andam juntas, se encontram ou se complementam. A ideia é que uma não pode existir plenamente sem a outra. Por exemplo, Salmos 85, 10. A misericórdia e a verdade encontraram-se. A justiça e a paz beijaram-se. Sugiro que leiam também Provérbios 3, 3, Provérbios 16, 6, Salmos 57, 3. São apenas alguns exemplos. E é preciso ficar muito claro que a compaixão autêntica não mascara a realidade. Ela nomeia o erro sem esmagar a pessoa. Já a condescendência fere a justiça, ignora a responsabilidade, deixando a vítima sem defesa e o ofensor sem oportunidade de transformação. Por isso, a longo prazo, gera mais injustiça. A misericórdia é paciente, mas não pode ser passiva. É firme no tempo certo, mas sempre com o coração voltado para a restauração. Pode incluir limite, disciplina e até afastamento temporário para proteger e corrigir. Um exemplo bíblico, talvez o mais profundo, o mais claro e o mais contundente de misericórdia, acompanhado de justiça nas Escrituras Sagradas, é o suplício de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, no madeiro. Por quê? A justiça perfeita de Deus não permite
que o pecado fique impune. Todos os seres humanos pecaram. E, portanto, todos merecemos a punição de uma separação eterna de sua santa presença. O Altíssimo Deus, em sua infinita e misericordiosa graça, seu ilimitado, incondicional amor, não desejava, como não deseja, que a humanidade recebesse a punição merecida. Por isso, ele providenciou um caminho. Seu Filho unigênito perfeito, Yeshua, ofereceu-se para ser o substituto e pagar a pena pelos pecados da humanidade. No madeiro, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. O pecado foi punido e a pena de morte foi dada em pagamento. Ao mesmo tempo, a graça de Deus, sob forma de misericórdias, foi derramada sobre nós, porque ele permitiu que a punição recaísse sobre seu Filho, poupando-nos. Em outras palavras, a justiça não foi ignorada em nome da misericórdia. Ela foi cumprida de uma forma que a misericórdia pudesse ser concedida. Nesse ponto, alguém deve estar perguntando: será que me esqueci da provocação apostólica mencionada lá atrás? Não, aqui está ela. Dessa vocês não escapam, sob a forma de um exame pessoal. Sugiro que vocês, melhor dizendo, vou me incluir aí, que nós nos perguntemos. Primeiro, estou agindo para preservar minha imagem de pessoa boazinha ou para buscar o bem do próximo? Segundo, minha atitude protege os vulneráveis ou expõe alguém a uma dor adicional? Terceiro, disponho-me a correr o risco do desconforto pelo bem verdadeiro de outra pessoa? Sugiro profunda reflexão sobre essas três questões. Resumindo agora para refletirmos. Misericórdia cura, corrige, restaura. Condescendência disfarça, mantém, enfraquece. A chave é aliançar amor e verdade, compaixão sem cumplicidade, justiça sem dureza. Vamos agora, na continuidade, debruçar-nos sobre duas palavras hebraicas que têm significados muito próximos e cujas traduções podem induzir-nos a algum tipo de confusão. A palavra hesed, que significa graça, e a palavra raham, que significa misericórdia. Em Lamentações 3:22, encontramos: as misericórdias de Iá são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Cabe observarmos que as palavras hesed, que significa graça, e raham, que significa misericórdia, andam juntas, mas possuem significados diferentes. Se o favor do Altíssimo Deus é derramado na vida de uma pessoa, a graça e a misericórdia se manifestam na vida dessa pessoa automaticamente. Vamos desvendar essa questão para que tudo fique muito claro. Ocorre misericórdia quando
uma pessoa merece castigo, mas o sempiterno Yah lhe concede o perdão. Graça refere-se a uma bênção ou dádiva de Deus, que é dada a alguém que não merece receber nada. Leamos com cuidado as palavras de Paulo em 1 Timóteo 1, 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Misericórdia e graça caminham juntas para que venha a paz na vida de uma pessoa que serve a Deus, porque elas trazem a completude e a paz do Altíssimo Criador. Vejamos. Quando o Altíssimo Deus manifesta sua graça e misericórdias sobre a vida de alguém, essa pessoa precisa transmitir essas virtudes para outra pessoa. Quando essa outra pessoa é consumida por essas virtudes, a graça e as misericórdias preenchem sua vida e ela pode alcançar a salvação. Todas as pessoas têm de ser misericordiosas com o próximo, pois, lembremos sempre, o próprio Evangelho, que eu insisto em chamar de Bessorá do Reino, é transmissão. Dessa forma, observamos que há um ciclo em todo esse processo salvífico. Quando há ódio contra o próximo, quebra-se esse fluir de graça e misericórdias. Amantíssimo. Sim, amantíssimo. 2 minutos para o final. Muito obrigado. Eu estava dizendo que me parece conveniente e oportuno recordarmos a parábola pronunciada por nosso Senhor Yeshua em Mateus 18, 21 a 35. Então, Quefa, Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Yeshua: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A propósito, sugiro que leiam essa parábola, Mateus 18, versos 21 a 35. Amados irmãos e amadas irmãs, as misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã. E no jardim do Éden, o homem, a humanidade, comunicava-se com ele na virada do dia. Sim, porque o casal que lá estava possuía uma ligação sobrenatural com o Altíssimo Deus. Mas sabemos que o pecado o afastou de toda essa infinita virtude. Espero que esteja bem claro que a salvação em hebraico, Yashá, ou Yeshua, vem a partir da graça e das misericórdias nela contidas. E a salvação gera a justificação. Visitemos Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Yeshua HaMashiach. E ainda, Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdias, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida
juntamente com o Mashiach. Pela graça sois salvos. Com essas palavras esplendorosas, finalizo e provisoriamente digo amém e amém.